Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por esta noite, por este culto na presença do Senhor nosso Deus. Que cada um de nós, irmãos, possamos abrir o nosso coração. Ainda que alguém possa dizer, está aberto, missionário. Eu digo, abre mais, para nós exaltar o nome de Deus, para nós glorificar o nome do Senhor, para nós, irmãos, adorar ao Deus que é digno de honra, digno de louvor e de toda a glorificação. Amém? Irmãos, nesta noite eu estou, glória a Deus, convidando a igreja a nós estar meditando na palavra do Senhor Deus. Mas antes da meditação, eu sinto no meu coração de poder estar falando, glória a Deus, falando à igreja, não para me vangloriar, para me engrandecer, ou querendo honra para a minha pessoa, mas para que o nome de Deus seja exaltado, que o nome de Deus seja glorificado, que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor Deus. E o que eu quero dizer, irmãos, que assim, a mensagem que eu estarei pregando nesta noite, eu estive assim durante a madrugada, em meditação com esta palavra, e algo me toca para eu estar comentando, com respeito aos acontecimentos que já houve aqui nesta igreja. Não é somente que já houve, também pode haver, desde que alguém possa trazer as pessoas que tenham os problemas, pessoas com dificuldades, pessoas enfermas, como assim, eu quero dizer assim, irmãos, como um paralítico entrou nesta igreja em uma cadeira de roda e a pessoa saiu empurrando a sua própria cadeira de roda, porque assim Deus, Ele tem operado grandes milagres, grandes maravilhas. O Senhor Deus tem, irmãos, feito sinais extraordinários acontecer nesta igreja, através da oração desta igreja, através do povo de Deus, que tem recorrido o favor das mãos do Senhor nosso Deus. E eu quero também estar comentando, irmãos, a respeito não somente deste paralítico que andou, mas os cancerosos, que aqui foram curados, não foi um, não foi dois, não foi três, mais pessoas receberam a cura, receberam o milagre, né? Foram libertos nesta igreja, pessoas que estavam desenganadas da medicina, como, por exemplo, jovem de 22 anos, que a medicina tem por prioridade a dar preferência àqueles que têm uma idade um pouco menos do que aqueles de 50, 40, 60 anos. A medicina, eles dá prioridade para aqueles que é mais novo, né, do que aqueles que já viveram. Mas a medicina não deu prioridade para este jovem de 22 anos, a qual mandou para a sua casa para estar morrendo em casa, desenganado da própria medicina. Mas assim, irmãos, aquilo como diz, né, um hino que fala assim, que a última palavra, ela vem do Senhor. E nós temos a certeza de que quando as mãos dos médicos não alcançam, as mãos de Deus são fortes e poderosas para alcançar onde, na verdade, as pessoas carentes necessitam, as pessoas desenganadas, as pessoas que chegam, irmãos, com problemas graves, que a medicina não consegue solucionar o problema. Deus é capaz de resolver.
E isto tem acontecido aqui como pessoas que têm chegado aqui, irmãos, epiléticos, com epilepsia, pessoas chegou caindo com espírito mau, ao qual o médico chama de epilético. Mas nós sabemos que existe um mal por detrás desta doença que faz as pessoas caírem e ficarem espumando, rangindo os dentes, as pessoas passando mal por vários lugares, as pessoas passam a cair com este problema chamado epilepsia. E aqui teve já alguns que foram libertos deste mal, como também, irmãos, nós temos aí nas redes sociais um vídeo que está rolando de uma irmã que testificou, de pessoas como, por exemplo, mulheres que chegou a esta igreja com fluxo de sangue, né? Pessoas que tinham 10 anos sofrendo com fluxo de sangue, a qual a medicina não pôde solucionar o problema, mas ao chegar nesta igreja, através da oração do povo de Deus, Deus libertou esta mulher, a qual sofria por tantos anos deste mal, né? Sem contar os outros problemas que nós vimos aqui, pessoas macumbadas, pessoas enfeitiçadas, pessoas chegou aqui, irmão, com feitiço, com Xangô, com obra de Xangô, pessoas que chegou a esta igreja com problemas de espíritos malignos. E ao chegar aqui, ao manifestar o mal no corpo das pessoas, Deus tem libertado e dado a libertação, a vida das pessoas tem mudado, como, por exemplo, Deus muda a história da vida de muitos que têm chegado a esta igreja Jardim de Deus no Brasil, situada à rua Tobias Barreto, 316, Itabaianinha. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus, quem tem a sua Bíblia. Que você possa abrir no livro 2 Reis, capítulo 4, uma mensagem bem conhecida. Mas essa mensagem, irmão, eu estive em meditação no decorrer da noite. E Deus me dava assim. Talvez quem não entenda possa levar por um caminho, por uma meditação, por uma visão, porque a gente prega de uma forma para mostrar detalhes, o que tem acontecido, a maneira que Deus tem atuado. E nós vimos assim nesta mensagem que fala a respeito de um profeta. Profeta este que esteve nos montes. Profeta este que esteve parte da sua vida, o seu tempo, em dedicação ao Senhor Deus, em oração, em consagração, subindo os montes, buscando um aperfeiçoamento espiritual, porque só, irmãos, consegue alcançar as dádivas espirituais, os dons do Espírito de Deus. Não é muitas das vezes como as pessoas imaginam, como as pessoas pensam, que é somente, irmãos, estar na igreja orando, só na igreja clamando, só na igreja louvando. Irmãos, tem que ter um preparo espiritual para um aperfeiçoamento dos dons espirituais. E isto eu quero dizer assim, no caso deste profeta, que nós vamos estar meditando, este homem, ele levou a sua vida, uma vida íntegra para com Deus, uma vida a qual ele dedicou. Sabemos nós que no passado não foi fácil, foi uma vida difícil para os grandes homens de Deus poderem sobreviver. Parte daqueles, como diz as Escrituras, chegaram a perder a vida,
foram perseguidos, foram mortos, mas teve aqueles que lutou em perseverar na presença de Deus, mesmo nas dificuldades. Glória a Deus. Mesmo nas dificuldades, eles estiveram diante de Deus em oração para sobreviver, e com isto alcançaram um poder sobrenatural. E eu quero dizer assim, irmãos, dentro desta palavra, todo mundo sabe que em todas as áreas, em todos os campos, as pessoas sabem que existe uma hierarquia. Hierarquia esta, como por exemplo, eu dou um exemplo assim para você entender. No quartel do exército, nós sabemos que existe uma hierarquia, desde aquele que está começando, aquele que chegou a uma formação, ao último grau, há uma hierarquia. De baixo, para ele chegar ao topo, existem hierarquias. Nós vimos assim, irmãos, que entre os cantores, tem aqueles que são selecionados, e alguns até então, com o título de rei. Existe uma hierarquia. Nós vimos também, no sentido espiritual, como por exemplo, há uma qualificação de grandes homens, de grandes profetas, de grandes ungidos, que dedicou a sua vida e teve uma vida regada pelo Espírito de Deus e uma consagração para ele alcançarem e chegarem ao topo, como Elias, Moisés, Zacarias, o próprio profeta Eliseu e outros mais. E dentro desta palavra eu quero dizer assim para você entender, cada um daqueles que teve a sua hierarquia, o seu topo, eles chegaram a um nível, e eu digo assim, foram homens que tiveram crédito para com Deus. Eles depositaram diante de Deus uma consagração, depositaram diante de Deus jejum, depositaram diante de Deus vigílias e mais vigílias, para eles chegarem a um objetivo, a ter então uma força, um poder sobrenatural. Não foi de qualquer forma, não foi de qualquer maneira, foi homens que teve uma especificação indo para o lado espiritual. Homens que tiveram crédito, e dentro deste crédito, eles tiveram um saldo positivo, de quando alguém, eu digo assim, irmãos, às vezes as pessoas podem me ignorar, diz assim, o missionário leva para o lado espiritual, depois leva para o lado material, é para você entender o espiritual. E eu quero dizer assim para você entender, é como dizer assim, eu faço uma comparação assim, por exemplo, olha bem, vamos fazer uma comparação de 3 pessoas. Uma pessoa tem um cartão de crédito. Este cartão de crédito, ele tem um valor de, pode comprar neste cartão até R$2.000. Aí tem uma outra pessoa que ele alcançou um crédito a mais, uma dignidade a mais. Ele conseguiu um cartão de 5.000, um de 2, um de 5. O outro tem assim, vamos dizer assim, um respeito, ele tem um crediário na praça, ele tem um nome na praça, ele conquistou um cartão de 10.000 ou mais. Aí você precisa fazer uma compra, você chega em uma dessas pessoas que tem esses 3 cartões, 2, 5 e 10 ou mais. Você precisa fazer uma compra de 5.500. Para quem você vai pedir? Você vai pedir para o de 2? Não consegue comprar. Você vai pedir para o de 5? Não consegue comprar. Então você vai pedir para quem? Para aquele que tem um cartão de 10.000 ou mais.
que tem um crédito a mais e vai ter um saldo no seu cartão de até comprar o que quiser mais. Você está entendendo? Agora leva para o sentido espiritual. São homens que alcançaram, todos têm uma unção, todos têm um poder, todos têm uma força, todos dedicaram a sua vida a Deus, mas tem aqueles que tiveram um crédito para com Deus mais elevado, no caso de Elias, João Batista, o próprio Jesus Cristo, que teve um elevo sobrenatural, incomparável. Você entende o que eu quero dizer? Então assim, neste caso aqui, olha bem, nós vamos estar meditando nessa palavra aqui de uma mulher. Esta mulher passou momentos difíceis na sua vida, porque ela tinha um marido, e o marido desta mulher morreu. O marido faleceu. Agora a mulher se viu em casa. Os seus filhos eram dois, a qual em alguma coisa podia estar auxiliando, ajudando, fazendo algo em prol do lar daquela senhora viúva. Mas chegou o ponto que as coisas apertou. Chegou momentos, irmãos, que ela olhou para um canto, olhou para outro, não teve um recurso de vida, não teve uma condição de uma sobrevivência, de algo melhor. E além de não ter uma condição de uma vida melhor, de uma sobrevivência, de mantimentos ou coisas parecidas, chegou o dia que veio o credor do falecido. Olha bem, o marido daquela mulher que havia falecido, ele deixou uma dívida para trás, a qual ele faleceu e não teve as possibilidades, as condições, o tempo de quitar o seu débito, de quitar a sua dívida, e ficou para trás. E chegou o tempo de os credores daquele homem que havia falecido veio cobrar a dívida do marido da mulher, que também não tinha muitas coisas. E quando eles chegam para cobrar aquela mulher, e aquela mulher se explica para os credores: eu não tenho condição, eu não tenho como pagar, eu não tenho nenhum recurso, a minha vida não está bem, porquanto meu marido faleceu e não deixou uma condição boa para nós estarmos vivendo. O credor então disse: já que você não tem como pagar a dívida do seu marido falecido, eu vou levar os seus 2 filhos para servirem como escravos, até que pague a dívida do seu marido. Irmão, imagina você como estava a cabeça daquela mulher, sendo que as suas condições na sua casa, no seu lar, o seu convívio já não estava tão bem, por conta das coisas a qual ela estava vivendo, mantimento, dinheiro, prata, ouro, não estava tendo as condições na sua casa. Agora chega o credor para levar os 2 filhos, a qual poderia fazer alguma coisa por ela, já não mais vai poder, porque os seus filhos estão indo embora para servirem de escravo para os credores do homem que havia morrido. Que situação, né? Agora entra o desespero, o coração daquela mulher. Ela começa a prantear, chorar, e chega para os seus credores então e diz assim: seja generoso para comigo e me dê um tempo, por favor. Eu vou ver o que eu posso fazer, que eu posso arrumar. Não garanto para o senhor pagar toda a dívida, mas eu vou tentar fazer alguma coisa para eliminar um pouco da dívida.
Os credores então pensaram bem e disseram assim: vamos te dar uma semana de prazo. Uma semana depois, se não tiver, já está sabendo, os teus filhos vão levar. Tudo bem. Irmãos, os credores vão embora. Aquela mulher foi mulher de um homem, que este homem, ele vivia ao lado do profeta Eliseu. Homem que clamou, homem que orou, homem que consagrou, homem que jejuou, homem que fez vigia, homens que dedicou a sua vida diante do Senhor. Este homem, ele tinha na expressão material, para você entender, aquele cartão de crédito. Eu não estou falando de cartão de crédito espiritual, mas para com Deus é um crédito espiritual. Aquele homem, ele alcançou de Deus uma dignidade, ele alcançou de Deus uma graça, uma dádiva, um poder, uma força, dele poder falar com Deus, e o Senhor Deus atender a sua oração. Aleluia! Então ela em casa começou a conversar com seus filhos, o que iria fazer, e com certeza os seus filhos: mãe, não temos como, trabalho não tem, a situação não é boa, ninguém dá um trabalho para nós, eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, a gente não tem riqueza, a gente não tem bens financeiros, a gente não tem nada, como a gente vai fazer? A mulher entra no seu quarto, dobra os seus joelhos e faz uma oração fervorosa. Sabe, quando alguém está carente, sabe, quando alguém está necessitado, sabe, irmão, quando alguém está naquele momento assim, como dizer assim, não seria depressivo, mas a pessoa está lá para baixo, por conta da situação. E quando ela termina de orar, nasce no coração uma inspiração, e ela diz: já sei, onde vou buscar o socorro para a minha solução. Aleluia! Glória ao nome de Deus! Eu já sei onde buscar o socorro a qual eu preciso. Aleluia! E a palavra de Deus que diz assim, irmão: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, chamado Eliseu, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E o profeta Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite e a fé que eu tive para orar e buscar a solução do meu problema te consultando. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! Disse ele, então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Irmão, olha bem,
O homem de Deus, a qual, quando eu digo assim, de uma hierarquia, de um poder, de uma força, daquele que está no topo, aquele que está a uma certa altura espiritual, ele pergunta, o profeta pergunta: o que eu hei de fazer por ti? O que tu tendes em casa? É como se ele tivesse perguntado para ela: tu tens? Qual o teu tesouro? Qual é a tua parte em ouro, prata? Tu tens boi? Tu tens bons cavalos, ovelhas? E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Irmão, ela colocou na posição, porque se ela não tivesse um sentido espiritual, nem no azeite ela tocava, né? Nem no azeite ela ia tocar, porque o que ele ia fazer com uma botija de azeite? Ia sobreviver quanto tempo? Poderia fazer um bolo, 2 bolos, 3 bolos, também faria, não tinha? Porque não tinha nada, segundo a palavra dela, não tinha nada. E o que ela tinha era uma botija de azeite. Mas a revelação de Deus veio à mente do profeta e disse para ela: vai, pede aos teus vizinhos vasos emprestados, e não pouco. E entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e os teus filhos, e deita da botija de azeite nos vasos, e vai enchendo e colocando à parte. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Sucedeu, o que? Cheio que foram os vasos, disse a seus filhos: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. Irmão, uma botija de azeite. A Bíblia não relata quantos vasos ela pegou emprestado e qual seria a quantidade de litros que poderia ocupar cada vaso. A Bíblia não dá detalhes quanto a isto. Mas quando o profeta disse: pega vaso emprestado com os teus vizinhos, e não poucos, pega muito, o quanto puder pegar, porque quando tu pegar na botija de azeite, lá vai estar a unção do Todo-Poderoso, lá vai estar a virtude de Deus, e o Espírito Santo lá vai estar para fazer multiplicar daquela botija muitos vasos de azeite. E ela começou a derramar azeite em vaso, e outro, mais outro, todos agora está cheio. E quando todos cessou, quando todos cheios que estavam, cessou da botija, e não teve mais como ter para encher outro vaso. Aí agora a atitude, uma coisa que me chama a atenção, uma coisa que eu fico assim, irmão, meditando, pensando. Aquela mulher vendo agora na sua casa tantos do azeite que estava, porque ela não pegou poucos vasos emprestados, ela pegou muitos. Porque o profeta já disse para ela: não pegue pouco, pegue muitos. E ela saiu pegando de todos os vizinhos vasos, muitos vasos. E agora está na sua casa repleto de azeite, todos os vasos cheios de azeite. Ela podia agora, já que ela tem azeite, que também era algo de precioso no passado, que também no presente não é também algo tão desvalorizado. Esses dias eu estive olhando quanto custa um litro de azeite, desse aqui que nós temos. Desse azeite aqui que nós temos, estava custando R$43. Esse aqui que é meio litro. 1 litro então está custando R$86. Imagina muitos vasos. Glória a Deus. Muitos vasos.
cheio de azeite no passado, quanto seria para ela? Ela poderia tomar a atitude de si própria e dizer assim: filhos, nós agora temos em abundância, vamos vender. Não. Da mesma maneira que ela tomou a direção, quando nada na sua casa, não tinha nada em sua casa, quando na sua casa tudo faltava, e ela tomou a direção de consultar o profeta, o homem de Deus, e o homem de Deus lhe dá a direção, o que deve fazer. Ela veio e fez conforme a palavra do homem de Deus. Agora, irmãos, ela poderia ficar consigo próprio, tomar a sua direção, não. Olha o que ela fez, versículo 7 diz assim: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Aleluia. Irmãos, ela poderia tomar a atitude de si própria, mas como ela a primeira vez foi falar com o profeta, a segunda vez ela fez o profeta saber a bênção que entrou na casa dela. Isso é uma coisa bonita para quem tem direção de Deus. Isso é uma coisa bonita, irmãos, que às vezes tem pessoas, nos dias de hoje, irmão, acontece nos dias de hoje. As pessoas estão de uma tal forma, que às vezes quando o profeta, quando o homem de Deus, quando o ungido de Deus, quando prever alguma coisa para alguém que alcança, fica no silêncio. Nem o homem de Deus fica sabendo o que aconteceu, qual foi a bênção, o que aconteceu. Porque tem pessoas que assim, desculpa a expressão, mas tem pessoas que têm aquela maneira de dizer assim: eu vou falar, depois cresce o olho e não dá nada certo. É isso que acontece, mas assim, aqueles que estão sob a direção de Deus, aqueles que estão, irmãos, no controle do Espírito, irmãos, eu acho que tudo deve ser compartilhado, não compartilhado como diz assim: eu tive a bênção, vou dividir com alguém. Não, Deus não está mandando fazer isso. Mas o que a Bíblia diz com respeito a esta mulher, esta viúva, quando não tinha nada, ainda chegou o credor para levar os seus filhos, ela se dirigiu ao profeta e contou a sua situação. O profeta, com certeza, irmãos, deve ter levado o seu pensamento a Deus, como dizer assim: sabe quando você tem um problema para resolver, você não diz, faça isso, vai assim. Normalmente a pessoa pensa assim, fala assim: o que eu faço, meu Deus? Qual o caminho que eu devo tomar? Como deve ser? Aí o profeta deve ter levantado o seu pensamento a Deus, e Deus falou para ele: diga para ela tomar vasos emprestados, porque aquela botija de azeite vai se transformar em muitos vasos de azeite, a qual a sua casa vai ser suprida de tudo aquilo que ela não tinha, vai ter, porque ela vai vender o azeite, vai pagar a dívida para os seus credores e vai viver do que está sobrando, porque Deus é aquele que não desampara, Deus é aquele que não abandona, Deus é aquele que não decepciona aqueles que nele confiam. Aleluia, Jesus, glorificado seja o nome de Deus. E nisso, irmão, que eu estou falando aqui a respeito desse testemunho desta viúva, eu estou lembrando aqui da nossa irmã Rayane, que está ali, né, que o marido dela, a vontade dela era de ter uma casa, né? E o marido dela saiu para comprar um açaí. E quando chegou com o açaí, ao invés de chegar com o açaí, chegou com uma notícia dizendo assim: eu comprei uma casa. Glória a Deus. Irmão, isso é alegria para o povo de Deus. Eu mesmo fiquei feliz, né? Eu fiquei feliz realmente com essa notícia, porque eu digo assim: a vitória dos irmãos é a minha vitória.
A alegria dos irmãos é a minha alegria, como também a sua tristeza é a minha tristeza, porque eu vou chorar junto, eu vou orar junto, eu vou pedir ao Senhor junto com você por aquilo que você está passando. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.